Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Nessa videoaula a gente vai concluir a nossa configuração aqui de roteamento da nossa aplicação, refatorando aqui os nossos elementos de navegação. Então a ideia é conectar as páginas da nossa aplicação, implementar adequadamente esse fluxo de navegação para evitar esse comportamento padrão de refresh da página que está ocorrendo aqui, porque eu estou utilizando links comuns ali do HTML. Então, como eu falei no final da videoaula passada, nós vamos utilizar recursos do próprio React Router. Vamos lá. Primeiro nós precisamos localizar onde estão esses links de navegação entre as rotas. Então a gente pode começar aqui pelo componente de barra de navegação, né? A barra de navegação superior, nosso navbar. E aqui a gente pode perceber aquele menu de navegação da nossa landing page. Então já vamos começar por aqui. E a ideia é bem simples, tá, galera? Ao invés de utilizar a tag A, nós vamos utilizar um componente do próprio React Router, que vai ser o componente link. Então vamos importar corretamente aqui, ó, da biblioteca React Router. Cuidado porque tem um componente de ícone aqui da Lucid React, tá? Então a gente vai usar o componente link do React Router. Belezinha. Deixa eu ajeitar aqui. E aí, eu tenho um erro aqui porque o href ele não existe, ele não é uma propriedade desse componente link. Aqui no componente link do React Router, a gente usa a propriedade to, que vai desempenhar aí basicamente o mesmo papel do href da tag A, tá? Então a gente informa aqui a rota para a qual o usuário será redirecionado quando ele clicar aqui nesse link. Então vamos fazer isso para os demais links aqui. Então feito aqui para o link de início, recursos e para perguntas frequentes. E aqui no final do nosso componente navbar, nós temos aquele agrupamento, né, dos botões para levar para a página de login e para a página de cadastro. Então vamos alterar aqui também para o componente link, tanto aqui no botão para a página de login como no botão para a página de cadastro. Vamos dar uma olhada lá? Vou clicar aqui no botão de entrar e beleza, já estou sendo redirecionado para a rota barra login. E o nosso componente da página de login está sendo carregado aqui sem o refresh da página. Então percebam que eu não tenho aqui o refresh da página acontecendo. Então estou alternando entre as rotas aqui barra login e barra register e eu não estou tendo esse refresh da página. Belezinha. Se eu clicar aqui no logo do projeto, aí a gente tem um refresh da página porque a gente não corrigiu isso ainda lá. Então vamos alterar isso aqui no navbar. Então o link aqui para a rota raiz envolvendo aqui o nosso logotipo. Então vamos também aqui mudar para usar o componente link. Eu também vou ter esse mesmo link aqui envolvendo o logotipo lá no rodapé da nossa aplicação. Então vamos aqui voltar ao WebTestX, entrar aqui no componente footer e alterar aqui também. Vou importar aqui o link do React Router, trocar o href por to, belezinha. Finalizado aqui no nosso rodapé. Então deixa eu navegar aqui para outra página, clicar aqui no link do rodapé, sou redirecionado para a página inicial. Se eu clicar no link aqui do logotipo na barra de navegação, também sou redirecionado para a página inicial. E aí vamos localizar logo alguns outros elementos aqui da página inicial que contém links para outras páginas, que é o caso aqui do botão de CTA da Hero Section e mais abaixo os botões aqui da seção de CTA. Vamos fazer esse ajuste. Então vamos aqui nos componentes da homepage, primeiro na nossa Hero Section. Então tenho aqui o botão com esse link para a página de cadastro, né, com o texto participar agora. Vamos ajustar aqui também. Então ok, vou abrir agora o componente CTA Section e ajustar aqui também os links para login e para barra register. Então ajustado aqui para barra register, vamos ajustar aqui para barra login. Belezinha, pessoal. Vamos testar aqui. Então, clicar em participar agora. Você é direcionado para a página de cadastro. Deixa eu ir aqui na seção de CTA. Mais uma vez, participar agora leva para a página de cadastro. E o segundo botão aqui da seção de CTA deve levar para a página de login. Então, um detalhe aqui ainda, pessoal, que a gente precisa corrigir, que é o seguinte. Veja só, eu vou rolar essa página aqui para baixo, nossa página inicial. Vou clicar aqui no botão de criar conta. Eu vou ser redirecionado. Veja que eu estou sendo redirecionado para a página de cadastro, mas eu não tenho o reset aqui do scroll da página. Então, a gente precisa corrigir isso daqui, assim como implementar essa navegação interna aqui na nossa página inicial, na nossa homepage, através dos links aqui que levam para as seções aqui da minha página por meio do ID. Então nós temos um ID aqui aplicado a cada seção. Na verdade eu nem lembro aqui se a gente definiu mesmo. Vamos dar uma olhada? Nós não definimos. Então a ideia é vincular cada link desse aqui do nosso menu de navegação superior com um ID da seção correspondente e fazer essa navegação, o scroll automático até aquela seção. Que aí nesse caso a gente precisa recorrer a uma abordagem híbrida aqui porque o React Router ele não vai nos trazer isso automaticamente. Bom, então como é que a gente pode lidar com isso? Inicialmente vamos fazer esse vínculo, né? Então vamos criar os IDs aqui, definir IDs para cada seção. Então aqui para nossa seção de CTA, já vou aproveitar que eu estou com esse componente aberto aqui. Vou definir um ID, deixa eu ver o que foi que eu coloquei aqui no link de perguntas frequentes. Opa, beleza, FAQ Section. Então vamos aqui definir esse ID, FAQ Section. Nós também vamos ter um link aqui para a seção de recursos, então com o ID Feature Section. Então a nossa Feature Section, vamos definir esse ID aqui.
Então, feito isso, o nosso link aqui de início ele não tem uma correspondência de um ID específico, a gente quer simplesmente que, ao clicar nesse link de início, eu seja redirecionado para o topo aqui dessa página. Então, eu tenho que fazer um scroll para o topo aqui dessa página. Da mesma forma, se eu estiver em outra página, ao clicar em início, eu quero ir para a página, para a nossa homepage, garantindo que eu tenha esse reset do scroll, né? Assim como, logicamente, ao clicar em recursos, eu quero que haja um scroll aqui lá para a seção correspondente, no caso aqui, Feature Section, bem como para as perguntas frequentes, que não está funcionando aqui porque eu não estou mais utilizando links tradicionais aí do HTML, né, com a tag A. Então, o navegador ele não vai conseguir fazer isso pra gente. A gente vai ter que programaticamente definir esse comportamento de scroll. Então, vamos lá. Como é que a gente vai fazer isso? Bom, vamos pensar aqui. Toda essa lógica de navegação, ela é provida pela minha configuração do React Router, especificamente através do componente Router Provider. E aí, nesse Router Provider, a gente está passando essa configuração, o nosso componente principal aqui, acessado na raiz da nossa aplicação, é o app, tá? Então, ele é o nosso layout global, já sabemos disso. Então, veja que toda essa lógica de navegação parte do app. Então, a gente vai definir essa lógica de scroll dentro aqui do componente app. Bom, o primeiro passo aqui é a gente obter o ID da seção aqui, ou do local específico da página, para onde eu quero levar o usuário. Então, veja quando eu clico aqui em recursos, ele adiciona aqui um hash, né, o feature section. Clico aqui em perguntas frequentes, ele adiciona outro hash aqui, né, outro ID. Então, para a gente configurar essa navegação baseada no hash, né, ali no ID, na verdade, a gente vai utilizar aqui um hook do React Router, que é o hook useLocation. Então, useLocation do React Router. O que que esse hook ele retorna para mim? Ele vai me retornar um objeto do tipo location. Internamente, esse objeto location, vamos entrar aqui a fundo para a gente ver o que é que eu tenho nele. Eu vou ter um atributo state, eu vou ter um atributo key, e esse objeto location ele está estendendo de path. E aí, se a gente for aqui em path, a gente vai ver que nós temos um atributo pathname, um atributo search e um atributo hash. Então veja que eu tenho vários dados aqui que esse hook ele me retorna baseado na navegação. Então ele vai me retornar dados relativos ao local atual, à navegação atual, né, a rota atual ali que eu estou acessando. Então ele vai me retornar o pathname, né, que é o caminho ali da URL que eu estou acessando naquele momento, qual a rota que eu estou acessando. Se tiver algum parâmetro nessa URL, eu vou conseguir através da propriedade search. Na propriedade hash, que vai nos interessar aqui nesse momento, eu vou conseguir um identificador, né, o nosso ID, que é justamente isso que a gente quer nesse momento, tá? Então vamos voltar aqui. Se ele vai me retornar esses dados aí, eu quero inicialmente trabalhar pegando esse hash que ele vai me retornar, tá? Então eu vou desestruturar aqui. Então eu vou criar uma desestruturação, pegando só a propriedade hash de início, depois a gente trabalha com alguma outra aí que for interessante, a gente vai precisar, inclusive, mas de início vamos trabalhar só com esse hash aqui, que é justamente esse fragmento aqui no nosso URL, né? Indicando um identificador. Com essa informação, olha o que a gente pode fazer. Eu vou verificar aqui se há algum hash, tá? Porque eu posso estar acessando aqui alguma rota, né? Um link aqui que me leva para alguma rota sem adicionar nenhum hash na URL. Mas, se houver esse hash, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar o identificador específico ali que veio nesse hash. Então, vou criar aqui uma variável ID. E do meu hash aqui, eu vou chamar um método replace, né, um método de string. Para quê? Para tirar aquele hashtag inicial, tá? Eu quero realmente só o identificador. Então, eu vou trocar, né, o replace aqui, o símbolo de hashtag por uma string vazia. Então, na prática, eu estou retirando essa hashtag aí para a gente ter só realmente o identificador ali para a gente. E aí, com base nisso, a gente pode trabalhar com as funções de scroll nativa aqui do navegador. Só que, nesse caso, quando eu tenho um hash, é porque eu estou passando um identificador ali e eu quero navegar, né, eu quero que a página ela scrolle até um determinado elemento. Então, eu tenho que selecionar esse elemento aqui do DOM para poder trabalhar com esse scroll específico para esse elemento. E veja que aqui é JavaScript normal, tá? Manipulação de DOM. Vamos lá. Então vamos selecionar esse elemento aqui, ó. Então const element e aí a gente vai usar um getElementById mesmo aqui. Então document.getElementById e aí nós passamos aqui o ID que eu extraí aqui do hash proveniente do meu hook useLocation do React Router. Com base nisso, o que é que eu posso fazer? Eu posso chamar o meu element aqui e desse element, né, esse elemento selecionado lá do DOM, eu posso chamar uma função scroll. Vamos lá, deixa eu ver aqui, scroll into view, que a gente faz com que haja um scroll ali na nossa página até esse elemento entrar na visualização ali do navegador. Que é isso que a gente quer scrollar até o elemento, ok? Então isso é uma função, vou chamar ela aqui. Veja que quando eu salvei aqui, foi adicionado aqui para mim um operador optional chain, né? Justamente por quê? Porque esse element ele pode não existir. Então para prevenir de chamar uma função aqui de um undefined, né? Porque se ele não existir, isso aqui vai ser um undefined, eu vou utilizar, né? Eu utilizo o optional chain. Então ele só chama a função se realmente existir esse element. E belezinha, pessoal. Então vamos ver se isso está funcionando aqui. Clique em recurso.
recurso, vou direto lá para a nossa página de features, clico em perguntas frequentes, sou redirecionado lá para a nossa seção de perguntas frequentes, né? Na verdade, aqui é meio estranho, parece que foi para CTA section, né? Vamos ver aqui o que está acontecendo. Na verdade, o comportamento está correto, eu que coloquei esse ID no lugar errado, né? Vocês já devem até ter percebido aí durante o vídeo. Então, vamos colocar lá na nossa fact section, beleza? Então, clico em recurso, vou para a feature section, clico aqui em perguntas frequentes, vou para a nossa fact section, navegando a partir aqui do hash, né? Do identificador que eu estou passando na URL. Só que veja que essa navegação, né? Esse scroll, ele tá muito abrupto, né? Que é o comportamento padrão do navegador. Para a gente deixar isso mais suave, a gente pode fazer o seguinte, ó, lá no nosso index.html, pode ser lá mesmo, eu vou passar aqui dentro da própria tag HTML, né? Da nossa tag raiz, uma classe do Tailwind para a gente configurar um comportamento de scroll suave, que é a classe scroll smooth. Passar o mouse por cima, vocês vão ver que ele vai aplicar a propriedade scroll behavior com o valor smooth. Então ele faz uma transição, né, um scroll suave ali pra gente. Então vamos lá testar. E aqui em recursos, então vejo que esse scroll ele já é bem mais suave aqui, tá? Já vai ter esse comportamento de transição. Só que aí a gente tem alguns detalhezinhos para resolver ainda, ó. Eu tô aqui em um ponto aqui da página, se eu clico em início, eu quero que haja um scroll pro topo dessa página. Mesma coisa se eu clicar aqui no logo, tanto aqui na barra de navegação como no rodapé. Isso não tá acontecendo ainda. Outro problema que nós ainda temos aqui é, se eu tiver em algum ponto aqui da página feito um scroll aqui nessa página e mudar para outra rota, vou lá para a página de cadastro. Veja que o scroll ele mantém, não há um reset desse scroll. E eu quero, na verdade, que aconteça um reset desse scroll. Então vou para a nova página, eu quero que ela seja exibida do topo. Então como é que a gente vai fazer isso? Deixa eu fechar aqui esses arquivos, deixar só o app.txt no momento. Bom, uma forma bem simples da gente resolver isso é o seguinte. Nós já verificamos aqui se há um hash. Se há um hash, a gente quer fazer um scroll baseado em ID. Então por isso que a gente pega aqui algum elemento pelo ID e chama um scroll aqui até ele aparecer na área de visualização. Mas se não há um hash, então, na verdade, a gente quer fazer um scroll pro topo da página, beleza? Então a gente pode fazer o seguinte, ó. A gente aqui pode chamar um window.scroll_to. Scroll_to é uma função de scroll aqui da nossa janela do navegador. E aqui eu posso passar um objeto com as posições aqui, né? Ou para onde eu quero, né? No caso, que esse scroll aconteça. No caso aqui, eu quero que eu vá pro topo na posição 0. É isso que eu quero. Um scroll para o topo. Só que da forma como está aqui, pessoal, toda vida que esse app aqui ele for renderizado ou re-renderizado, eu vou ter a execução desse scroll aqui pro topo. Então não é bem isso que eu quero, né? Na verdade, eu vou ter toda a execução desse código aqui sempre que esse componente app ele for renderizado de novo, né? Então o que a gente pode fazer aqui? A gente pode deixar tudo isso dentro de um useEffect. Já comentamos um pouco sobre useEffect, mas useEffect é um outro hook do React muito importante, assim como o useState, que vai nos permitir lidar com efeitos colaterais. Então a gente consegue tratar mais adequadamente essas situações, na execução de algum código, controlando quando a gente quer que esse código seja executado, né? Se a gente não usa o useEffect, deixa o código todo aqui, é importante você entender que sempre que o React recalcular esse componente, renderizar de novo esse componente, esse código aqui vai ser executado. Então vamos lá, deixa eu chamar aqui o useEffect. No useEffect, eu tenho que passar duas coisas. Uma função, que vai definir então a ação que vai ser executada, né? O efeito que vai ser executado. E, além da função, eu preciso passar uma array de dependências. É nesse array de dependências aqui que eu vou informar aqui para o useEffect quando é que ele deve, né, executar esse efeito, né, essa função. E aí, nesse caso, eu vou dizer que ele vai executar esse efeito aqui sempre que o hash mudar. Então, sempre que esse hash mudar, ele vai executar esse efeito, ok? Mas aí entra um outro atributo que eu já quero trabalhar aqui do useLocation. O useLocation também vai me retornar um atributo chamado key. O que é esse atributo key? É uma chave única, um identificador único dentro do histórico de navegação. Então, se eu clicar em qualquer link aqui que gere aqui uma nova ação de navegação, isso vai gerar, o React Router vai gerar um valor único aqui para esse meu atributo key, né, para essa chave aqui do useLocation. Mesmo que eu clique no mesmo link, ou seja, não mudou o path name aqui, né, a URL, não mudou o hash, né, o identificador, mas esse atributo key mudou. E a gente consegue identificar quando é que o usuário ele clicou ali em algum elemento para realizar alguma navegação, tá? Então eu vou passar aqui também esse key. Então, ou quando o hash mudar, ou quando o key mudar, a gente vai executar alguma coisa. E aí eu vou jogar o código aqui que eu já tinha aqui dentro, certo? E aí, basicamente, se eu tiver um hash, então é porque eu quero scrollar para um elemento específico, beleza? E aí, logo após chamar esse scroll, eu vou dar um return aqui para ele sair do useEffect, para que ele não execute também essa linha aqui, porque senão ele iria definir um scroll pro topo aqui, né? Mas, se não houver um hash, significa que a navegação, ela na verdade, ela deve ir pro topo. Porque, veja, se eu clicar em qualquer outro elemento aqui que não leve para uma determinada seção, uma determinada área da página com base no ID, eu, na verdade, quero ir para o topo de alguma página. Então, ó, se eu clicar aqui no logo do Connect.ifc, eu quero ir para o topo. Já está funcionando, na verdade, né? Eu quero ir para o topo. Se eu clicar em participar agora, eu quero ir lá para a página da rota /register, para minha página de cadastro, e eu quero que ela seja renderizada a partir do topo. Então, cliquei, ó. Eu voltei aqui a página register sendo carregada, mas ajustando esse scroll, tá vendo? Vou lá para a minha seção de CTA, que eu tenho um link lá para a página de cadastro também. Você vê que eu dei um scroll até o final da página. Vou clicar em participar agora e, ok, tivemos um problema aqui, mas eu vou já mostrar por que a gente teve esse problema. Em teoria era para funcionar, mas o que acontece, gente? Quando a gente faz esse processo de
de mudança de rota aqui na nossa aplicação SPA, eu tenho ali toda uma troca de componentes dentro do nosso layout global. Então, eu tenho a desmontagem da página que estava ali sendo exibida e a montagem de uma nova página, de um componente de nova página, certo? E isso leva um certo tempo. O React ele precisa fazer recalcular todos os componentes ali, ver o que mudou, né? Aplicando essas alterações inicialmente na Virtual DOM, depois comparando com o DOM real e aplicando essas alterações no layout ali, né? E no DOM real da página. Então veja aqui o que acontece. Às vezes, essa chamada ao scroll pode acontecer antes do DOM da página ali estar realmente pronto. Então, o que geralmente a gente faz? A gente envolve isso daqui dentro de uma chamada a uma função aqui do meu objeto window, request animation frame. Por quê? Aqui eu estou solicitando aqui uma execução de alguma animação, e esse scroll nada mais é porque é uma animação, a gente pode tratar ele como uma animação também, né? Na verdade aqui eu tenho que envolver em uma função, né? Então, belezinha. Vamos aqui levar esse scroll para dentro dessa função aqui que eu passo para o request animation frame. E aí fazendo isso, vou ajustar aqui. E aí, fazendo isso, a gente, na verdade, está agendando a execução dessa animação aqui, no caso desse scroll, para o próximo repente aqui da nossa página no navegador. Então, o navegador vai montar todo o DOM, aplicar os estilos CSS, e aí depois ele pega o que estiver agendado aqui de animação e executa, beleza? Então, a gente garante que todo o DOM já vai estar pronto ali para receber esse scroll. A mesma coisa eu vou fazer aqui, tá? Para garantir que realmente esse scroll aconteça quando esse elemento já existir ali dentro do meu DOM real da página. Então, bora chamar aqui window.request animation frame. E aí já vou criar aqui uma funçãozinha de callback e colocar tudo isso aqui dentro do callback aqui do request animation frame. Vamos ver lá se está funcionando. Então, vou voltar aqui para a página inicial. Vamos verificar o scroll interno aqui. Beleza. Clico em início. Sou levado lá para o início. Vou scrollar lá para baixo e clicar em participar agora. E belezinha. Agora a gente garante que esse scroll ele sempre vai funcionar, porque eu espero ali o DOM real ele estar pronto para poder chamar esse scroll. E é isso, pessoal. Mas antes da gente concluir aqui e realizar o commit dessas nossas últimas alterações, vamos fazer uma melhoria logo nesse código aqui, tá? Porque o que eu tenho aqui? Eu tenho o meu componente app, que é o meu componente de layout global da aplicação, que deveria ter a responsabilidade única de renderizar os meus componentes de forma a definir um layout global, como a gente tem aqui, mas ele também está se preocupando aqui com a lógica de navegação, a lógica de scroll aqui que nós implementamos. Então, buscando aqui um princípio de separação aqui de responsabilidades, e com isso a gente ganhar, por exemplo, a possibilidade de ter essa funcionalidade de manipulação do scroll na navegação entre as nossas páginas reutilizável, então a gente conseguir reutilizar essa mesma lógica em outros locais, nós podemos extrair toda essa lógica aqui para um hook customizado. Então nós vamos criar um hook próprio para lidar com isso. E aí, onde for necessário, a gente injeta esse hook, assim como nós utilizamos um hook aqui pronto do React ou de outra biblioteca, tá? Então nós vamos criar um hook próprio aqui para gente, para essa lógica de scroll. Então vou pegar aqui todo esse código relacionado a essa lógica de scroll e vou aqui na nossa pasta source criar uma pastinha hooks. Vamos organizar aqui nossos custom hooks, né, nossos hooks personalizados. Vou criar aqui um arquivo, vou chamar de usescroll.ts, tá? Não é TSX, porque a gente não vai ter estrutura JSX gerada aqui, é só a lógica mesmo. Vou colar aqui, tá? Mas aí, antes disso, na verdade, vamos criar uma função e exportar ela, tá? Export default. E aí eu vou chamar de usescroll, mesmo nome ali do arquivo, e vamos colocar essa lógica aqui dentro. Vamos aqui realizar as importações necessárias do useLocation, useEffect. Aqui falta a palavrinha reservada function, né? Belezinha. E é isso, pessoal. O nosso hook é simplesmente uma função que executa essa lógica aqui de scroll. E aí, onde for necessário, a gente chama essa função. E aí, veja que aqui no React, nós seguimos esse padrão de nomeação para custom hooks, começando com use, assim como o hook nativo aqui do React. Então, vamos lá. Agora eu vou apagar essas importações que eu não estou mais utilizando aqui no app.tsx e vamos, então, chamar o nosso custom hook aqui. Use scroll foi importado aqui. Vamos testar isso daqui. Nossa navegação interna aqui está funcionando. E aí, se eu clicar em algum link aqui para outra página, também funcionando. Porém, o que é que eu tenho agora? Eu tenho uma separação muito clara aqui de responsabilidades. Esse meu componente app, ele é um componente para lidar somente com essa parte de UI aqui do meu layout global. E o meu hook useScroll lida com essa lógica de scroll aqui na navegação entre as nossas páginas aqui, ou scroll aqui para elementos específicos com o ID. Agora sim, vamos realizar um novo commit, adicionar todas as modificações, gerar uma mensagem aqui e revisar. A implementação do roteamento com React Router, adição de páginas de login e registro e refatoração de componentes para uso de links. A gente pode só completar aqui, né? Links do React Router. E ok. Então é isso, pessoal. Até a nossa próxima videoaula.